Fala turma, sejam muito bem-vindos ao canal da Saper, mais um vídeo aqui e hoje é o dia de atualizar uma entrevista antiga de alguns anos atrás que é entrevista com especialista e não trouxe aqui ninguém menos que Maurício Dambros, sócio da M. Heman, mais de 20 anos de telecom, engenheiro de telecomunicações. Então, Maurício, obrigado pela aceitação de vir aqui conversar com esse gringo doido aqui. E me conta, a telefonia fixa acabou ou não acabou? Ou vai acabar? É um prazer estar aqui regravando essa pauta. Tu vê que essa era uma dúvida que já existia há 2 anos atrás, quando te convidei para ir lá na M. Heman e a gente gravar aquele primeiro vídeo, que até hoje a gente recebe muitos comentários nele ali, e ainda não morreu. Ou se morreu, ainda está assombrando o mercado aí de alguma forma e a gente precisa buscar esses tickets que estão aí, né? Muito se fala que o e-mail já morreu, que a telefonia já morreu, mas ainda tem muita gente ganhando dinheiro com essas tecnologias e eu acho que a gente tem que estar atento. A telefonia fixa me parece que ainda tem uma longa vida aí, é um trabalho de nicho, não é um trabalho de crescimento de escala, mas tem nichos importantes aonde a gente pode dar aquela mordidinha lá na grande telco, né? Isso aí. Não, vamos lá, eu vou ir um pouco mais longe. Por quê? Tu comentou 2 anos atrás, mas 10 anos atrás eu já ouvia isso. Quando a gente começou a Saper, que é uma empresa especializada em software para telefonia fixa, agora a gente está ampliando esse leque, mas a gente começou assim lá em 2013, 11 anos atrás quase, agora 12 de outubro serão 11 anos já de estrada. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da atualização das interconexões. O que me deixa muito feliz é que está se diminuindo a famigerada interconexão TDM, onde cada área local tinha que fazer uma interconexão TDM. Então, se a gente pegar o Rio Grande do Sul, por exemplo, que só temos 2 áreas conurbadas, que é Caxias do Sul e Porto Alegre, todos os demais 300 e tantos municípios que nós temos no estado, cada cidade tinha que fazer uma interconexão TDM. Agora veio uma atualização tecnológica, que é o CPI. O CPI, então, tratando-se da concessionária, que hoje é a Oi, no Rio Grande do Sul a concessionária é a Oi, ela está centralizando uma interconexão CPI no estado. Como consultor de interconexão que vocês são lá na M. Heman, qual a leitura de vocês? Como que está o avanço a nível burocrático dentro das operadoras? Melhorou isso também? Ou só diminuiu o volume das interconexões, mas continua burocraticamente falando lento? Então, o relacionamento de uma prestadora entrante, né, uma prestadora de pequeno, médio porte, com a concessionária, ele ainda é bem complicado. O próprio processo todo ele é burocrático. Desde a obtenção dos recursos na BR Telecom, a gente já perde ou já investe aí uns 3, 4 meses, até ter todos os recursos de numeração, point code, EOT, bloco de numeração. Depois a gente vai para a etapa com a concessionária, que também é bastante burocrático, reunião de PTI, projeto técnico, detalhamento. Uhum. Então, em modo de burocracia, continua muito parecido. Certo. A diferença é assim, Maurício, eu sou uma prestadora, eu tenho cobertura em todo o Rio Grande do Sul, eu quero atender o Rio Grande do Sul inteiro em telefonia fixa. Precisaríamos fazer 380 projetos. Certo. Hoje, com um projeto só, com um andamento desse que ainda é um pouco demorado, um pouco complexo, mas com um andamento só tu consegue atender um estado inteiro. Então, isso daí nos dá um ganho de investimento, um ganho de trabalho e com certeza tu consegue atender muito mais rápido. No TDM, a gente precisava em cada área local, em cada município, às vezes um município de 7 mil habitantes, botar uma infraestrutura, abordar a central da Oi com fibra ótica, colocar um equipamento que muitas vezes não é de uma tecnologia muito amigável para quem vem da área de provedor. O pessoal do provedor já nasceu no mundo IP. Eles não estão muito acostumados com TDM, SS7,
E o CPI é muito mais fácil de lidar. A gente está falando de BGP, está falando de VLAN, protocolos que já são mais amigáveis aí para as prestadoras de telecom, né? Para as prestadoras ISPs regionais. Certo, então facilitou bastante a vida e que continuem assim. Mas o bom mesmo seria facilitar um pouquinho o processo como um todo, né? Inclusive eu estou gravando agora um curso Como se tornar uma operadora STFC, onde eu abordo todas as etapas, desde a alteração do contrato social, que o ISP necessita solicitar lá do contador dele, para o contador dele, até a entrada de fato em operação, para desmistificar isso do mercado. Ainda assim, mesmo para quem vai fazer o curso, não vai ser bacana para conhecer, mas não faz sentido o cara não contratar uma empresa especializada como a M-Heman. Por quê? Porque a M-Heman já conhece todos os caminhos dentro das operadoras, o que facilita muito. Porque mesmo fazendo o curso que vai esclarecer muito as regras de uma interconexão, as regras de uma operação SFC, acaba que tem detalhes no meio do caminho que eles precisam ser respeitados e só quem faz no dia a dia conhece esses caminhos. Porque hoje, quantas dezenas de operadoras vocês já subiram como interconexão? Quantas dezenas vocês ainda estão subindo? E quanto mudou desde que vocês começaram a prestar esse serviço até agora? Mudou muito, com certeza. E vai continuar mudando. Muda muito, vai mudando as pessoas lá na concessionária. Então, muitas vezes a gente precisa ajustar o processo, porque quando era o Pedrinho, ele tratava o projeto de um jeito, agora é com o Joãozinho, é de um jeito diferente, então a gente vai adaptando. Esse teu curso certamente vai ser um curso vivo, tu vai ter que reeditar Exato. ele de tempos em tempos, porque pequenos detalhezinhos vão mudando. E cada detalhezinho desse, quando a gente está falando numa interface com a concessionária, isso daí demora, às vezes, um prazo de análise de mais um mês. Exato. E daí tu mandou um detalhezinho errado, eles te pediram mais 15 dias úteis. Mandou mais, faltou pintar uma célula lá no projeto, mais 15 dias úteis. Então, procurar alguém que já trilhou esse projeto mais vezes, ele vai agilizar esse processo que já é demorado. Então, vai acabar poupando tempo. E eu sempre digo para os meus clientes que o foco do cliente provedor, o cliente da M-Heman, que é um provedor de internet, que vai começar uma operação de telefonia, o foco dele é entender para quem ele vai entregar aquele telefone. Certo. É ele entender do cliente, entender do produto, da margem de lucro. Senão ele vai queimar pestana, que nem a gente diz aqui no Sul, para entender como que é um processo burocrático que ele vai fazer 1, 2 vezes na vida. Ele vai investir muito tempo numa coisa que vai ter pouco retorno. Se ele investir esse aprendizado em ver como desenhar um produto de um PBX virtual para entregar lá um ramal virtual que tu pode atender no celular, isso vai dar um retorno para ele muito maior. Com certeza, e falando de atualizações, de alterações, e reforçando o ponto que você trouxe, que esse curso será um curso vivo. O que acontece? Eu já vinha gravando, já tenho 80% do curso gravado. Semana passada saiu um despacho da Anatel que vai alterar muitas aulas que eu já havia gravado. Então vou ter que regravar várias aulas. Por quê? Porque algumas regras mudaram de quando eu gravei há alguns dias atrás, vamos botar assim. E aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho desse despacho das mudanças, né, que estão acontecendo. A gente notou esse ano várias mudanças dentro da Anatel. Tem várias coisas que a Anatel vem lutando há anos com sujeira, né, de telefonia fixa, a questão de spoofing, spam de ligações que incomoda todo mundo, né, e acaba que a Anatel é responsável por isso e acaba criando regras para tentar fazer com que as operadoras ajudem, né, nessa tarefa difícil de, entre aspas, bloquear ou pelo menos segurar os call centers dentro de rédeas. Conta um pouquinho para nós sobre esse novo despacho da telefonia fixa, mas é depois importante também que a gente fale sobre os spoofing e tudo mais que a Anatel vem lutando e que a gente está ajudando a Anatel e as operadoras com isso também. Foi ótimo falar sobre isso, porque no início aqui da nossa conversa a gente falou sobre o fim da telefonia fixa no Brasil. E a gente tem que lembrar que telecomunicações no Brasil é um setor regulado. Ele é regulado pela agência reguladora, a Anatel, instaurada lá em 1997.
e ela vai instituir padrões para que esses serviços tenham mais longevidade. E a telefonia fixa, eu acho que isso é fácil de entender para qualquer cidadão brasileiro, estava muito ruim, né? O nosso celular não parava de tocar a cada instante, era robocall, e era uma chamada que caía, ou é um golpe, ou às vezes tu ia atender o telefone e vinha uma chamada de um número indevido, ou vinha do teu próprio número, e daí tu achava que era uma caixa de mensagem, tu ia atender, era um golpista dizendo que um banco tal fez uma compra. Então, assim, o ambiente estava muito sujo. E ambiente sujo não é lugar da gente ganhar dinheiro. Para a gente conseguir faturar mais em telefonia fixa, a gente precisa desse ambiente de negócios mais limpo. Com certeza. Então, esse despacho que chegou agora essa semana, ele é um desdobramento de uma ação que vem com a Anatel há aproximadamente 2 anos. Então, ela começou com algumas atividades. Por exemplo, monitorar algumas operadoras que estavam fazendo um volume de chamada considerado abusivo, volume de chamada acima da capacidade humana de descagem, ou seja, call centers robotizados. Exato. Ela também, para tentar mitigar esse problema dos robôs, que muitas vezes eles ligavam não para te dar uma gravação, mas só para validar se aquele teu número estava ok, então tu atendia e já caía, aquilo alimentava uma base dizendo que o número do Ezequiel Peruso lá estava ativo, e daí depois uma pessoa ia ligar ali em cima. Então, para diminuir essa ação desses robôs, a Anatel cortou a não tarifação de 3 segundos. Perfeito. Então, chamadas abaixo de 3 segundos, antigamente elas não eram tarifadas e hoje elas são tarifadas a partir do 1º segundo. Exatamente. Ela também instaurou um monitoramento de chamadas curtas. O que são chamadas curtas? Chamadas abaixo de 6 segundos. Quando uma operadora tem um volume muito grande de chamadas abaixo de 6 segundos, ela precisa enviar o detalhamento dessas chamadas lá para a Anatel. E isso é investigado para identificar não as prestadoras, não são os provedores, as empresas de telefonia que estão sendo investigadas nessa ação. A Anatel está indo lá na ponta para entender quem é o call center, quem é aquele usuário ofensor, para tentar mitigar. E eu vejo isso, eu sei que é duro, a gente precisa aplicar filtros, dá trabalho, a gente recebe ofício, recebe notificação, tem que adaptar sistema, às vezes a plataforma precisa ser atualizada, mas eu vejo isso com bons olhos, isso vai dar mais longevidade na telefonia fixa no Brasil. Perfeito. E uma dessas inovações que está vindo nessa série de despachos é a implantação do Steer Shaking. E daí eu passo a palavra para ti para saber tecnicamente como funciona. Eu sou um engenheiro de papel e quero entender lá na prática, no BIT, como é que o negócio funciona. Bom, basicamente, é bastante simples, na verdade, porque o que o software faz? O nosso software já está preparado, inclusive com o Steer Shaking. Quem é nosso cliente e está assistindo, é só entrar em contato com o nosso time e pedir para ativar o Steer Shaking na plataforma de vocês, para configurar e está tudo certo. A plataforma faz de forma automática. Tecnicamente, como que funciona? A plataforma, ela uma vez configurada para determinada operadora, então 123 Telecom, né, que é o nome da operadora fictícia aqui, vamos imaginar que embaixo dessa operadora, embaixo do soft switch dessa operadora, tenha lá um call center. Quando esse call center ele for fazer uma ligação, o que faz? O número DA, por exemplo, ele é o número lá da M-Heman. Quando ligar aqui para o meu celular, vai aparecer M-Heman. Por quê? Porque ele foi lá numa base da BR Telecom, o soft switch da Saper faz isso de forma automática. Ele vai lá na base da BR Telecom, consulta aquele número, ele vê que é da M-Heman e mostra lá para o destinatário, para o número DB. Então ele pega o número DA, consulta na base, é um número cadastrado, tudo certinho, ele manda para frente essa informação e aí o usuário final, o atendedor, vamos supor, o dono do número DB, ele olha aqui, é M-Heman, cara, eu quero falar com esses caras, vou falar. Agora, não tem identificador? Cara, eu vou bloquear. Já configuro aqui para bloquear. Então isso é muito positivo, ainda não é obrigatório, ainda não é obrigatória a utilização do Steer Shaking, a Anatel ainda não obrigou, mas eu acho que deveria obrigar, porque isso ajuda muito o mercado de telecom, né, de forma geral.
profissionaliza as operadoras, faz com que os call centers andem dentro da regra, que a regra já existe, a turma só não segue. Né? E o steer shaking ele vem de forma técnica para bloquear coisas indevidas. Então, na Saper, a gente vem falando no 1 a 1 com os nossos clientes para que todos migrem o quanto antes para isso, mesmo que não seja uma exigência da Anatel, porque a gente sabe que não precisa se tornar uma exigência para fazer o certo. O certo tem que ser feito sempre. Essa é a nossa leitura lá dentro da empresa. Isso vai passar uma experiência para o cliente final, para o usuário final melhor, porque tu está recebendo aquela ligação está vindo do fornecedor X, do fornecedor Y, aquilo é uma informação validada, tu sabe que tu está falando com a pessoa certa. Então a gente começou falando aqui de call center, mas essa também toca muito no assunto de spoofing, né? Exato. Então hoje a gente atende um número que muitas vezes está associado ao banco que eu trabalho, mas quando tu vai atender a ligação, ela não é a ligação do teu banco. Exato. E ela não está verificada pelo steer shaking. Então, ainda hoje a gente tem algumas fragilidades aí na rede de telefonia fixa e a Anatel vem, através desses despachos, tentando melhorar. Então, o resumo que eu queria deixar para vocês aqui é que eu vejo com bons olhos isso vai desenvolver o nosso setor, Exatamente. Vai dar mais oportunidades e eu acho que até algumas oportunidades comerciais, porque daqui a pouco o steer shaking pode ser considerado um produto, daqui a pouco cobra um pouquinho a mais ou dá aquilo como benefício. Então são oportunidades que se criam e um ambiente de negócio mais limpo é sempre melhor para todo mundo. Exatamente. Na Saper a gente decidiu por bem que a gente vai colocar isso como default nas plataformas da Saper X, no soft switch da Saper X, gratuitamente. Então o nosso cliente, as operadoras que são clientes da Saper, basta só solicitar a ativação, não tem custo nenhum, não muda em nada. Agora, se a operadora for cobrar, aí ela pode cobrar, daí é uma demanda dela, mas ela não vai ter custo nenhum com a Saper X, que é a desenvolvedora da plataforma. Que legal. Esse ambiente de negócios mais limpo aí vai dar uma longevidade muito maior para a rede de telefonia fixa. E essa questão das interconexões poderem ser concentradas facilita muito de tu ter uma interconexão mais resiliente, que tu aborda uma central telefônica só, consegue fazer uma dupla abordagem com equipamentos mais baratos, com um nível de conectividade maior e um custo muito mais baixo. Então hoje, se tu é um provedor de internet e tu quer atender um estado inteiro da Federação Brasileira, basicamente tu precisa ter uma interconexão, tu consegue atender aquele estado inteiro. É uma facilidade, coisa de 2 anos atrás o cenário era bem diferente. Bem diferente, mais custoso e mais demorado. Então, vale a pena sim operadoras terem telefonia. Falamos há pouco também que há 10 anos atrás tínhamos algumas dezenas de operadoras STFC operando com interconexão ativa e fazendo portabilidade, e hoje no Brasil temos mais de 300 operadoras. É muita coisa e tem mercado para todo mundo, porque mesmo com 300 operadoras de algumas dezenas indo para 300 operadoras STFC de médio porte, eu não estou nem colocando as de grande porte, as big telcos e tudo mais. Ainda assim, hoje, números da Anatel desse ano, agora de 24, tem mais de 10 milhões de linhas fixas que estão nas big telcos. E adivinhem só, o cliente ele quer ser atendido por uma operadora local, por uma operadora regional. É isso. Maurício, muito obrigado. Eu que agradeço aí, novamente estar aqui, batendo esse papo contigo. Muito bom. Sempre bom, estamos sempre aí que necessário, é só nos chamar que a gente vem aí bater esse papo bom aí. Pessoal, se inscrevam aqui, ativa, assina, clique em like, manda para a galera que tu acha que deve olhar esse vídeo, assistir esse vídeo, porque é informação valiosa e isso aqui estimula a gente a continuar produzindo conteúdo desse nível de qualidade. Comenta aqui embaixo perguntas que porventura a gente não tenha respondido e comenta aqui embaixo vídeos novos que vocês desejariam que a gente gravasse, porque a gente vai gravar, ou não é verdade? Vamos gravar. E eu vou deixar aqui mais uma provocação para o Ezequiel linkar o vídeo que a gente fez há 2 anos atrás para ver a evolução do que a gente vem falando aí no Entrevista com o Especialista, e nos cobrem novos episódios que a gente vai estar sempre à disposição para falar das pautas que vocês vão botar aqui nos comentários. Perfeito. Muito obrigado, até a próxima. Um grande abraço.